olhar a vida salarial de vocês, o sindicato é de 88, né? Mas antes já existia lá as CACEPs, e vai mais para trás, tinha mais outras coisas. Mas vamos comparar, se não der para pegar lá no site servidor.gov.br, onde tem lá as tabelas salariais, peguem a tabela de hoje e comparem com a de 10 anos atrás, que seja. Divide o salário, teu total remuneratório de hoje, esqueça a composição. Divide o teu total remuneratório pelo total remuneratório que você tinha 10 anos atrás. Depois compare com o INPC. E eu afirmo que vocês ganharam do INPC. Não porque o governo deu para vocês, porque vocês conquistaram, gente. Porque vocês lutaram para conquistar. Então, se agarrar num reajuste anual pelo INPC e abandonar a luta da categoria, historicamente, não é uma utopia, é um péssimo negócio. Alguns fizeram isso. E já atendi gente lá no sindicato, depois de uma greve de sucesso, chega lá e dizer, escuta, o pessoal ganhou um aumento aí, por que eu não tive? Aí tu vai olhar a aposentadoria do sujeito, se você não teve, porque escolheu não ter. A aposentadoria é voluntária, tu quis te aposentar pelo artigo 2º da emenda 41, aqui é sem paridade. E não tem advogado que dê jeito, gente. Porque é impossível, você escolheu a modalidade. Tá? Bom, como eu falava, a emenda 41 tinha o objetivo de reduzir os valores. Esse servidor pode se aposentar com 53 anos de idade se homem, ou 48 se mulher, como dizia lá atrás. Não é? Pode se aposentar assim, porém, a emenda disse, o objetivo dela era que você se aposentasse homem com 60. Se você está aposentando com 53, pode, você está antecipando em 7 anos aquilo que eu, Estado, estava querendo que você fizesse. Então, para cada ano antecipado dos 60, você vai perder 5%. Então, se eu quiser me aposentar com 53 homem, eu estou antecipando 7 anos, 7 vezes 5, 35 de cara. Então, eu já perco 35%. Além disso, é bom lembrar que o cálculo era pela média. Então, se a média deu lá 90%, eu perco 35% de 90%. Portanto, não é simplesmente tirar 35 de 100, é tirar 35 da média. Se a média foi 80, eu vou tirar 35 de 80. Então, a redução do valor da aposentadoria, geralmente, é para ser grande. Reitero, vocês aqui, nessa situação de vocês, não sentem isso tão diretamente por conta da presença da gratificação de desempenho. Mas se pegar um servidor público como o da universidade, por exemplo, em que não há gratificação de desempenho, essa modalidade de aposentadoria para ele importa em 50% de perda. Por aí. Porque lá não tem essa característica da gratificação de desempenho. Tá? Reajuste anual, então, pensão igual à remuneração ou provento até o teto do regime geral e, acima disso, 70%. O que quer dizer isso? Se eu me aposentar pelo artigo 2º da emenda 41, eu estou dizendo que, ao falecer, a pensionista ou o pensionista receberão, se eu ganho 10 mil de salário, receberão 100% até o teto hoje é 5.100 e pouco, então 100% de 5.100 e pouco, e o que ultrapassar, 4.900, no exemplo de 10, o que ultrapassar vai receber 70%. Eu diria que aqui é uma questão de gostar ou não gostar da pensionista. Você pode escolher outra regra se gostar mais da pensionista. Se não gostar muito, pode escolher essa daqui. Se estiver perto de morrer, do e da pensionista, né? Bom, a emenda 41 tem ainda o artigo 3º como outra opção. Nós estávamos falando ali do artigo 2º. Quantas regras a gente já viu até agora de aposentadoria? A gente viu a original redação do artigo 40, viu emenda 20 e viu o artigo 2º da emenda 41, certo? Já vimos 3 modalidades que eu preciso olhar na hora de me aposentar. Vamos ver a 4ª. Artigo 3º. O que esse artigo faz é dizer o seguinte, aquele que
em 31 de dezembro de 2003, já havia completado as condições para se aposentar, poderá se aposentar no futuro invocando aquelas regras que valiam lá atrás. Repetiu aquilo que eu já falei anteriormente sobre direito adquirido, nada de novo. Né? Aquele que já tinha completado as condições antes de dezembro de 2003 poderá se aposentar pelas regras anteriores. Ora, se não dissesse isso, não teria problema, porque é assim que funciona. E a súmula do Supremo já diz isso. Tá? Artigo 3º da emenda 41. Tá? Condições cumpridas antes de 31 de dezembro de 2003. A quinta alternativa de aposentadoria, o artigo 6º, que vocês estavam lendo aí, da emenda 41. O que é o artigo 6º da emenda 41? É a tal aposentadoria por idade, né, que a gente podia rotular dessa forma. Ela era a essência da emenda 41. Era querer que os servidores públicos, para se aposentar, comprovassem 35 anos de contribuição homem, 30 anos mulher, com 60 de idade e 55. 60 mais 35 dá quanto? 55 mais 30 dá quanto? É a fórmula, a famosa fórmula 95 ou 85, que aqui já estava na emenda 41. Nós vamos ver mais à frente que o governo Temer está propondo para vocês e para o setor privado a fórmula 105. Vamos ver lá na frente. Alguém aqui bateu panela quando eu falei? Não. Vamos lá. Perguntei isso ontem em Goiás, não tinha ninguém na sala, gente. Bom, exige 5 anos no cargo, 20 no serviço público, um pouco mais do que a outra, e 10 na carreira. Mas, nesse caso, o cálculo da aposentadoria ou pensão leva em conta a última remuneração, não é cálculo pela média. Mais uma vez, relativizem a gratificação de desempenho, né, que continua com o mesmo problema. Mantém a paridade entre ativos, aposentados e pensionistas, e em relação à pensão tem aquela mesma característica anterior, 100% até o teto do regime geral e 70% do que exceder. Esse, então, é o artigo 6º da emenda 41. Se alguém estiver chegando próximo dela, não é, a princípio, uma péssima alternativa de aposentadoria, né? Se estiver chegando próximo dela. Não é péssima no sentido de manter a ideia de relação entre ativos e aposentados, manter a paridade, por mais que a gente esteja tendo lesão ao princípio da paridade, e manter a ideia de integralidade. Né? Ambos direitos aqui que são importantes na hora de olhar para a aposentadoria, como é que é tratada a questão do cálculo, a base da remuneração a ser considerada e o princípio da paridade. Quando se aprovou essa emenda, gente, quando essa emenda estava em tramitação no Congresso, se constatou o seguinte, que a emenda 41, que veio a ser a emenda 41, ao introduzir os 60 e 35, por exemplo, aqui no homem, estava fazendo uma inversão no direito previdenciário. Estava facilitando a vida de quem era rico ou menos pobre e prejudicando a vida de quem era pobre. Por quê? Pense o seguinte, quem é que ingressa cedo no mercado de trabalho? O pobre ou o rico? Regra geral, as pessoas com menor condição de renda, em que o filho precisa trabalhar para auxiliar no orçamento doméstico, não é? Os filhos enfim, de gente com um pouco melhor de condição financeira ingressam no mercado de trabalho aos 25, 26 anos, às vezes terminam um mestrado, um doutorado, etc., e vai ingressar. Mas, enfim, qual é a ideia aqui? Se eu ingresso com 20 anos e me aposento com 60, quantos anos eu contribuí? 40? Pobre. Se eu ingresso com 25 e me aposento aos 60, quantos anos eu contribuí? Às vezes os dois para terem a mesma aposentadoria. Então, o pobre que trabalhou mais, contribuiu mais tempo para financiar a Previdência do que o rico, entre aspas, que eu estou falando aqui, né? De quem ingressou um pouco mais tarde no mercado de trabalho que paga menos. Então, era uma inversão
da lógica de que a Previdência se destina, sobretudo, a assegurar benefícios para as menores faixas de renda, e não para assegurar a sobrevivência das maiores faixas de renda. Por isso, durante a tramitação da emenda 41, surgiu a chamada PEC paralela, não é? Que vocês trabalharam tanto para que ela fosse aprovada, e só foi aprovada porque o movimento sindical se mobilizou naquela época, o que virou a emenda constitucional 47, que dizia, olha, exigir rasos 60 anos vai fazer com que haja essa inversão. Então, é preciso fazer com que aqueles que começam a trabalhar mais cedo, as pessoas com menor renda, geralmente, tenham algum tipo de benefício por terem começado mais cedo. Então, vai surgir o que é a emenda 47. Que vamos aí para qual é a modalidade aí nesse caso? Ih, pacou o negócio aqui. Agora foi. O artigo 3º da emenda 47. Qual foi o benefício criado aqui? Pensando lá do homem com 60 anos, para cada ano, a exigência de 60, a cada ano trabalhado mais do que 35, ele reduz da idade de 60. Então, se ele tem 36 de contribuição, ele só precisa ter 59 de idade. Se ele tem 37 de contribuição, 58 de idade, e assim por diante. Então, foi uma forma de, no meio da emenda 41, criar uma outra emenda que dissesse aquele que tiver excesso de tempo de contribuição terá a redução da idade exigida para a aposentadoria. Então, hoje a emenda 47 aquela em que, principalmente, vocês se aposentam, ou que devem, a nosso ver, quando buscarem aposentadoria, buscar com fundamento nessa emenda. O que é que ela exige? Em primeiro lugar, essa regra, ela é de 60 e 55 anos, mas reduzindo a cada ano de contribuição a mais. Você tem que ter 5 anos no cargo, 10 na carreira e 25 no serviço público. Aqui está uma dificuldade, às vezes, né? Mas entendido o serviço público como qualquer serviço público. Quando você trabalha no correio, numa empresa pública, ela é serviço público. Se você trabalha no estado de Santa Catarina ou no município de Florianópolis, é serviço público. Então, nós temos que insistir na ideia de que a Constituição não disse ente federativo, não disse autarquia, fundação, administração direta ou indireta. Ela disse serviço público. E o conceito de serviço público abarca tudo isso. Tá? O cálculo da aposentadoria, nesse caso, toma por base a última remuneração. Então, aquela ideia da integralidade da aposentadoria. A pensão será igual à aposentadoria, sem redução. Então, aquela brincadeirinha de quem gosta da pensionista, escolhe a emenda 47. Quem não gostar muito, escolhe a outra e deixa menos aí para a posteridade. E mantém o princípio da paridade. Qual é a diferença do ponto de vista jurídico? E por isso, na hora de optar pela aposentadoria, nós indicamos a emenda 47. Qual é a diferença entre ela e a emenda 41, artigo 6º, que nós vimos há pouco? Em primeiro lugar, a possibilidade de chegar mais rápido à aposentadoria, né? Porque ela reduz, se você tiver 1 ano a mais de contribuição, reduz a exigência de idade. Mas ela tem uma característica na redação sobre o cálculo da aposentadoria. Todas aquelas modalidades que eu falei anteriormente, todas, menos a original redação do artigo 40, que já não existe mais, né? Existiu até 98. E a atual redação do artigo 3º da emenda 47, todas as demais, quando falam da forma de cálculo da aposentadoria, mesmo quando dizem que os proventos serão integrais, quando não é cálculo pela média, porque quando é cálculo pela média não tem dúvida, é média, sem paridade, perdeu, paciência. Agora, quando ela diz que é integral nas outras modalidades, ela diz que é integral, vírgula, na forma da lei. O Supremo lê isso e diz, a lei que esse dispositivo está falando é a lei da gratificação de desempenho. Então, naquelas modalidades, você leva o que a lei disser. E a lei está dizendo que você leva 50 pontos. Então, pelo artigo 6º da emenda 41, que a princípio você tem integralidade
não é integral, porque é vírgula na forma da lei. O artigo 3º da emenda 41, que te permite exercer o direito adquirido anterior, é integral, vírgula, na forma da lei. E a emenda 47 é integral, ponto. Vocês já ouviram falar que para o advogado tem uma diferença enorme entre o ponto e a vírgula? Está aqui a prova da diferença entre o ponto e a vírgula. Se a redação parou ali, é porque ela quis que fosse integral. Ela não quis que fosse na forma da lei. Quando qualquer dispositivo da Constituição diz que é na forma da lei, a Constituição está abrindo mão de ela própria reger aquele direito e remeter à lei. Aí o que vale é o que está na lei. Por isso, quando a gente faz as ações de integralidade, a gente faz para quem se aposentou pela emenda 47. Porque pelas outras não tem como sustentar a integralidade, gente. A própria regra de aposentadoria diz que é na forma da lei. Como é que eu vou dizer que aquilo não vale, se a Constituição diz que vale a lei? Não é? Então não tem como a gente trabalhar juridicamente o conceito de integralidade se não for pelo artigo 3º da emenda 47 ou quem se aposentou pela original redação do artigo 40, né, que também ali era integral, ponto. As redações são exatamente iguais. Tá? Então, daí uma razão importante de nos dar, ao setor jurídico do sindicato, nos dar a possibilidade de discutirmos a integralidade. Não é uma garantia, é verdade, mas é uma possibilidade. Vou acelerar para a gente terminar, porque estamos... Regras permanentes, artigo 40, aqui já está no meio do inferno, né? Para quem ingressou depois de 1º de janeiro de 2004. Mas antes de fevereiro de 2013. Terá que ter tempo de contribuição de 35 ou 30, terá que ter 60 ou 55, não tem refresco, então terá que somar essas duas condições. Mesmo que tenha 40 de contribuição, não baixa a idade, é essa a condição. 5 no cargo, 10 no serviço público. Será cálculo pela média. Então, não tenho nenhuma possibilidade de discutir integralidade para essas pessoas. Não tem mais paridade, ou seja, essas pessoas, quando se aposentarem, passarão a ter reajuste anual pelo INPC. Isso significa que ou o sindicato, né, reitero, tem política para esse público, pensando, bom, se essa pessoa, o interesse dele é o reajuste anual, no mês de janeiro, lá do INSS, pelo qual os aposentados do setor privado lutam, o sindicato, já que parte da categoria será assim, seja os novos aqui, seja aqueles que optaram erradamente pelo artigo 2º da emenda 41, será esse o critério, o sindicato tem que, de algum modo, participar também, junto com a luta das associações de aposentados, pela garantia de um reajuste do regime geral maior do que o INPC. Não é? Caso contrário, se aqui não tiver essa política, a pessoa se desliga daqui e vai fazer movimento lá. Não é? Então, precisa pensar que isso já existe, porque já tem gente aposentada assim, né? E não tem política sindical efetiva aqui, não é? E haverá cada vez mais à medida que o tempo passe. Porque mesmo que o sujeito tenha ingressado em 2004 para 2016, lá se vão 12 anos. Ele já cumpriu isso aqui, ó. Pode ter gente que ingressou aqui e já está se aposentando, porque trouxe tempo do setor privado. Não é isso? Então, um pouco mais de detalhe aqui, né, de ênfase nesses aspectos aqui, para inclusive mostrar a luta sindical do Sindipreves a esse público, né? Por esse aspecto, além dos demais aspectos evidentes. Bom, mas pode piorar. E piorou. Aqui tem que continuar ainda, né? O reajuste é... Pensão, a pensão é aquela de quem não gosta, tá? É 70% do que exceder a 100. Não tem alternativa para esse público. Bom, depois vem o 5 de fevereiro de 2013. São as regras permanentes do artigo 40, porém, se o servidor ingressou depois de 5 de fevereiro de 2013, ele tem tudo aquilo que eu falei no slide anterior, 60 anos de idade para homem, 35 de contribuição, cálculo pela média e sem paridade,
Mas, além disso, ele tem teto. Quem ingressou antes não tem teto. Então, se o salário dele era de 10 mil, por exemplo, fez o cálculo pela média, deu 8 mil na hora de se aposentar, ele leva os 8 mil do cálculo pela média. E dali para frente, reajuste anual e tal. Se é um sujeito que aposentou depois, que ingressou depois de 5 de fevereiro, tinha 10 mil, fez o cálculo pela média, deu 8, ele leva 5.100. Porque ele leva até o teto do regime geral de previdência. Então, ele perde valor. Isso aqui, por que é 5 de fevereiro de 2013? Porque foi essa a data em que se regulamentou, em definitivo, a Previdência Complementar para os servidores públicos. Entrou em vigor o FUNPRESP na sua integralidade, né? Ele já existia antes, mas dependia de autorização para funcionar e etc. Então, a partir desse momento, passou a ter teto para quem ingressa dali para frente. Claro, né? Se não tivesse teto, o cara não queria previdência complementar, porque se o resultado dele ia ser uma perda ainda pequena pela média, já teria até um pequeno interesse, mas não um grande interesse. Então, esse aqui é o pior dos mundos, né? O teto de 5.189 hoje. Se ele quiser complementar, se o salário dele for 10 mil e quiser buscar a complementação, ou ele busca no FUNPRESP, ou busca através de uma renda própria, de uma poupança própria, enfim. Ou então, fica resignado por levar, no momento da aposentadoria, o teto. Se ele ganha menos do que o teto, se ele ganha 5 mil, cálculo pela média. Se deu cálculo pela média deu 4, aí ele leva 4, porque ele está abaixo do teto. Mas ele antes aplica o cálculo pela média. Tá? Aqui tem uma questão que a gente está tratando juridicamente relacionada ao ingresso. Quer dizer, aqui eu afirmei para vocês, quem ingressou a partir de 5 de fevereiro. O sujeito era, e a gente tem muitos casos desses já, servidor administrativo ali na escola técnica. Fez um concurso para professor da escola técnica, e ingressou no dia 10 de fevereiro de 2013, no cargo de professor. O ingresso dele no serviço público é anterior ou posterior? Se for posterior, é essa a regra que vale. Mas ele já estava no serviço público. Então, nós estamos dizendo que se não tem solução de continuidade, se não tem hiato no meio, vale o primeiro ingresso. Então, essa regra não se aplica a ele. Ele está numa regra anterior. Eu vou ter que andar lá para trás para ver quando foi o ingresso dele. Então, quem faz concurso público, daqui para frente, tem que tentar cuidar para não ter solução de continuidade. Muitas vezes o sujeito faz assim, ó, passou no concurso, pede demissão, vou ficar um mês de férias e depois vou tomar posse. Não façam isso, façam a posse imediata, porque daí vocês não têm solução de continuidade. Se não tiver esse ato, a gente consegue sustentar que vale o ingresso anterior. E isso aqui pode significar muito. Muito, porque está se falando de ter teto ou não ter teto. Não é? Então, esse debate aqui hoje, jurídico, é muito importante. Tem gente que veio do município para o serviço federal, mas era município, era serviço público. Qual é a data de ingresso dele? A administração federal diz, se veio de federal para federal, e se não tem solução de continuidade, vale o ingresso anterior. Agora, se veio do Estado, não vale. Nós estamos dizendo, vale, porque a Constituição fala data de ingresso no serviço público. Não diz data de ingresso no ente federativo, ou na União, no Estado, DF, município. Ela não detalhou isso. Então, tem espaço para a gente defender. Mas o hiato no meio é que prejudica. Então, não deixem ter espaço e orientem as pessoas que estiverem nessa situação para não deixarem ter esse espaço no meio para facilitar um pouco o argumento jurídico para fazer essas pessoas escaparem da questão do ingresso posterior a 5 de fevereiro. No ano passado, o regime de previdência complementar é optativo, né? Previdência, você tem o regime básico, que é obrigatório, e a previdência complementar é optativa. Como a gente vem trabalhando, a gente, os sindicatos, assessorias jurídicas, desde que inventaram essa história do FUNPRESP, trabalhando contra a adesão dos servidores ao modelo,
dizendo não adira a isso porque esse negócio não vai dar certo, como a gente fez essa campanha, a campanha deu certo e muito poucos servidores que ingressaram depois de 5 de fevereiro, que já tem perda, a gente viu que eles perderam um monte ali, mas não foram para o FUNPRESP buscar a complementação lá, estão indo buscar em outro lugar, estão constituindo poupança própria ou sei lá o quê. Como a gente conseguiu vencer essa campanha, no ano passado o governo editou uma medida provisória criando a opção obrigatória. É um nome estranho, né? O servidor ingressa optando. Se ele ingressou amanhã, ele ingressou dentro do FUNPRESP. Puxa, mas o FUNPRESP não é uma previdência complementar e não é voluntária? Sim, então você tem 90 dias para dizer não. Então inverteu. Ele não tem que ir atrás do servidor para convencê-lo a se filiar. Nós é que temos que ir atrás dele para convencê-lo a se desfiliar. Então veja que a jogada aí faz com que todo mundo seja até que diga não. Se ele disser não no prazo de 90 dias, recebe aqueles 3 meses de contribuição que ele pagou para o FUNPRESP, recebe de volta. Se ele optar depois dos 90 dias, aí a lei diz que ele, nesse caso, quis permanecer até ali. Então, essa saída dele será tratada, do ponto de vista tributário, como uma saída de qualquer fundo de previdência complementar. Incide imposto de renda sobre a reserva matemática que você acumulou. 4 meses, 1 ano, 2 anos, quer sair, sai. Você pode sair de qualquer regime de previdência complementar, mas não vai ter de volta a sua contribuição integral. O imposto de renda vai comer uma parte. Tá? Existe uma ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo PSOL no Supremo, em que as entidades de servidores estão trabalhando em apoio a ela, para ver reconhecida a inconstitucionalidade dessa medida, né, de inclusão obrigatória, não digo obrigatória porque o sujeito pode sair, né, mas é uma inversão da opção. Essa foi a 6ª ou 7ª? Quem estava contando aí, não sei. Só para ver como o negócio é enrolado. Bom, eu não quero nada disso, quero ir para o regime geral de previdência, porque lá eu atinjo mais facilmente, mesmo que tenha fator previdenciário, etc. Eu posso? Sim, posso. Qualquer servidor público pode iniciar um vínculo com o regime geral de previdência, levar seu tempo de serviço daqui para lá e se aposentar pelas regras de lá. Entretanto, deve saber que aí ele está perdendo a paridade, né? Porque ele está saindo do serviço público. Ele está passando a ter um benefício do regime geral igual aos trabalhadores do setor privado. E dali para frente ele terá reajuste anual. Não venha depois bater lá no jurídico e pedir o aumento que a categoria teve com a greve, porque o sujeito escolheu ir para o regime geral de previdência. Mas é possível, tá? Não há exigência de carência nessa hipótese. E não há, evidentemente, paridade. Aposentadoria, mudança de fundamento. Gente que se aposenta por uma modalidade para levar vantagem na hora do cálculo, esperando que daqui a 3, 4 ou 5 anos opta pela outra modalidade. Isso é possível? Isso não tem previsão legal. Vocês são servidores públicos, devem saber que na administração pública prepondera o princípio da legalidade. Enquanto no setor privado a gente pode fazer tudo o que a lei não proíba, é essa que é a ideia do princípio da legalidade, no serviço público nós só podemos fazer aquilo que a lei determina. Vejam que é o contrário, né? Portanto, o princípio da legalidade aqui impõe que esteja previsto em lei. Tem previsão legal de que você pode voluntariamente se aposentar por uma modalidade e daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos se arrepender daquela que você escolheu e escolher outra, não tem previsão legal. O Recursos Humanos permite? Sim, tem permitido. Mas o Recursos Humanos não é o Tribunal de Contas da União.
E essa aposentadoria um dia chegará no TCU. Teve o quê? Ilegalidade. Legalidade? Olha. Enfim, é possível que essa discussão, vamos ver qual foi a decisão do TCU, que turma e etc., né, em que condições, para a gente ver se essa legalidade poderia haver. O que é que está ocorrendo, então? Como o cálculo pela média, comparativamente com os 50 pontos, costuma ser mais favorável, porque vocês têm geralmente gratificações de desempenho com a base 100, né, tendo 100% nas avaliações, etc., claro que se eu jogo a gratificação de desempenho para dentro da composição dos proventos de aposentadoria, eu tenho uma queda menor do que 50 pontos, né, que seriam as outras opções de aposentadoria. Então, as pessoas, muitos, têm ido para essa alternativa de se aposentar com uma modalidade de aposentadoria que tenha cálculo pela média e, mais à frente, optam por uma outra modalidade de aposentadoria que venha a prever, por exemplo, aposentadoria integral. Vocês vão viver agora no próximo período, é um slide mais na frente, aquela incorporação paulatina da gratificação de desempenho, né, do acordo da greve do ano passado. Então, a emenda 47 vai se tornar muito mais interessante, porque os servidores vão poder levar até 100% da gratificação em 2019. Então, alguém pode se aposentar pela média hoje porque é bom, daqui a 3 anos ele escolhe a emenda 47 porque ela será melhor. Ela pode não ser hoje, porque hoje ela te dá 50 pontos só, mas ela te dará 67 no ano que vem, 84 depois e 100 mais à frente. O problema é a dúvida jurídica que isso gera. Peço até que depois, se vocês têm ali o precedente do TCU, nos passem para a gente estudar, porque a nossa dúvida é se o TCU vai permitir essa mudança e se ela não será questionada, seja no TCU, seja pelo Ministério Público junto ao Supremo, por exemplo, com base no princípio da legalidade. A única forma que a lei prevê de mudança de modalidade de aposentadoria é a conversão de aposentadoria voluntária comum em aposentadoria por invalidez, por conta de uma doença superveniente. Não existe nenhuma outra previsão legal. Por isso, a dúvida aqui é muito grande, gente. E o risco é grande, por mais que possa te trazer um benefício financeiro mais imediato. E essa decisão de vocês começa a perder a razão de ser, essa decisão de ir para esse risco para depois voltar a uma regra de integralidade, começa a perder a lógica diante do acordo da greve do ano passado, né? Que nós vamos ver em seguida. Regime de previdência complementar, tem alguém aqui que ingressou depois de 2004? Tem. E de 2013, fevereiro de 2013, aquele do inferno? Tem alguém queimado aí já? Vocês estão mais ou menos, né? Meu Deus. Bom, então vamos passar, senão eu ia pular o regime de previdência complementar, mas vamos passar por ele para explicar um pouco, tá? O que importa entender aqui no regime de previdência complementar, de fundamental, ele pode ser, do sistema brasileiro, ele pode ser fechado ou aberto. Aberto é o sistema financeiro de maneira geral. Vocês podem sair hoje dessa sala, ir no Bradesco, Banco do Brasil, e dizer, eu quero contratar um plano de previdência complementar. Vocês estão contratando uma poupança, chamada de previdência complementar, com regras próprias, etc. É um sistema aberto, qualquer um pode ir lá. E outro sistema é o fechado, é aquele que uma empresa, um grupo de empresas ou uma instituição cria em favor dos seus trabalhadores. Favor aqui entre aspas, né? Cria para os seus trabalhadores. Então, o Banco do Brasil tem a Previ, a Petrobras tem a Petros e os servidores do Poder Executivo têm o Funpresp. É uma entidade fechada. Eu sou advogado, não sou servidor público, não posso entrar no Funpresp. Só pode entrar
quem for servidor público. Além disso, uma outra característica importante é que ele pode ter benefício definido ou contribuição definida. Quando é benefício definido, eu contrato, eu tenho, por exemplo, 10 mil de salário, sei que o teto que eu vou receber é 5.100, então eu contrato um benefício de 4.900, que é a complementação que eu quero ter lá na frente. O cálculo vai ser feito de quanto que eu tenho que contribuir, o empregador e etc., de tal modo a gerar uma reserva matemática, fruto inclusive dos investimentos financeiros que serão feitos ao longo do período de acumulação desse capital, para que lá na frente eu receba um benefício pré-determinado. Se eu, por acaso, nessa hipótese, chegar lá na frente e não tiver dinheiro suficiente para pagar essa complementação, a obrigação, regra geral, é do empregador. Então, em benefício definido, o risco do trabalhador é bem menor, em que pese casos como a Varig, que era de benefício definido, e ela desapareceu. E com ela desapareceu o dinheiro da Previdência Complementar dos funcionários da Varig, mesmo em benefício definido. Quando é contribuição definida, é o inverso. Eu procuro uma instituição dessa e digo, eu pago X por mês. E a instituição diz, volte daqui a 35 anos, ou 40 anos, e vamos ver o que é que eu consegui fazer daquilo que você pagou todo mês até lá. Bom, se chegar lá naquele momento futuro, precisava ter uma reserva matemática de X para ter o que você esperava de aposentadoria, mas não contratou, porque não é benefício definido. E não tiver essa reserva matemática, o que é que acontece? O que já aconteceu com tantas outras por aí, a KPM e tal. A empresa vai dizer para você, olha, o que eu consegui acumular foi isso aqui. Isso dá X, ou X menos Y, não é? Então, não há garantia do benefício ao final. Você sabe o quanto vai pagar, mas não sabe o quanto vai receber. Quando o Paulo Bernardo, que era ministro do Planejamento, ainda lá no governo Lula, final do governo Lula, apresentou a proposta de regulamentação do FUNPRESP ao Congresso, ele levou um slide, chamaram os secretários de Fazenda, Administração dos Estados e tal, lá no Congresso, e apresentaram um slide que sempre, eu estava lá, sempre aqui no pezinho, eu não era secretário, mas fui lá espiar, aqui embaixo sempre aparecia assim, ó, não há possibilidade de déficit. Não há possibilidade de déficit, como sendo algo altamente positivo, né? Porque se você está criando um modelo previdenciário, de previdência complementar, em que não há possibilidade de déficit, os secretários de Fazenda logo olham para aquilo, mas que maravilha, não vai ter déficit. Por que não vai ter déficit e ele estava certo? Não tem déficit. No FUNPRESP jamais haverá déficit. Por quê, gente? Porque se não tiver dinheiro não precisa pagar nada. Então não tem déficit. Se daqui a 35 anos tiver 100 mil pessoas contribuindo e o fundo tiver zero, vão dizer para eles, olha, infelizmente o dinheiro sumiu. Como era contribuição definida, você não tem nenhuma garantia lá na frente. E o modelo de contribuição definida é o modelo que foi adotado pelo FUNPRESP, por força da emenda 41. Ela determina que a preço dos servidores públicos seja na modalidade de contribuição definida. A quem se aplica? A princípio, se aplica a todo mundo, até mesmo a vocês, se quiserem, por acaso, aderir ao FUNPRESP. Deve ter uma meia dúzia de maluco aqui que vai aderir. Mas é claro que esses interesses são decrescentes. Eu diria, por que hoje vocês podem ter interesse? Porque se na hora de calcular a aposentadoria de vocês não têm integralidade, teoricamente vocês já são público-alvo de uma previdência complementar, não é? Vocês podem buscar ali a complementação. Mas eu sinto muito dizer para 90% de vocês que não dá mais tempo. Vocês já estão muito velhos. Não dá mais tempo de formar reserva matemática. Então, não é interessante porque não consegue formar a reserva matemática. Mas, do ponto de vista da redução no momento da aposentadoria, é, a princípio, um público de interesse, não é? Os companheiros que entraram a partir de 2004, mesmo não tendo teto no momento da aposentadoria, são um grupo de interesse mais forte. Por quê?
porque a aposentadoria deles será pela média. Se é pela média, não será a última, então eles terão uma perda de certeza, não se sabe exatamente quanto, mas terão. Então eles são público-alvo da Previdência Complementar. E os que ingressaram a partir de 5 de fevereiro de 2013, esses sabem que além de ter média, vai ter teto. Então, se o salário dele é superior ao teto, se ele quiser ter na aposentadoria, manter o mesmo salário, ele tem que buscar alguma forma de complementar. E o FUNPRESP, então, aparece para ele como uma alternativa. O problema dessa alternativa, falei anteriormente, o primeiro deles é ser na modalidade de contribuição definida. O principal problema de qualquer regime de previdência complementar é que ela opera no mercado, gente. Você precisa acreditar que ao longo de 35, 40 anos de contribuição, os investimentos vão dar certo. Que o capitalismo não vai ter mais 2, ou 3, ou 4, ou 5 crises nesse período. E cada momento que ele tem crise, ele raspa um pouco do tacho de vocês e bota para o banco. Quem perde são sempre os trabalhadores. Procurem ler um pouco de 2008 para frente, procurem no Google fundos de pensão norte-americanos depois da crise de 2008. Nos Estados Unidos é uma moda, qualquer velhinha lá de 80 anos tem um fundo de pensão. Lá todo mundo tem, é igual uma poupança no Brasil, né? Todo mundo tem o seu fundinho de pensão. Olhem lá para ver quanto essas pessoas perderam nos Estados Unidos. Que a gente olha para lá e diz, não, lá as coisas funcionam, né? A gente acha que funcionam. Funcionam para eles. Então, o risco de você ter aqui uma perda ao longo de 30, 40 anos é grande, agravada pelo fato de que o FUNPRESP será administrado pelo governo, que infelizmente é um fator, gente, de risco. Infelizmente, a gente está vendo a situação, o que é governo com o descontrole do dinheiro público no Brasil, com a corrupção generalizada que a gente tem no Brasil. Nós não vamos falar de GEAP agora, mas o que estão de olho no pecúlio facultativo da GEAP, que tem 2 bilhões e pouco de orçamento, vocês não têm ideia do que é isso. Então, claro que é uma opção das pessoas aderirem ou não, mas eu indicaria, olha, pensem bem antes, aqueles servidores que estão mais sujeitos a essa complementação, pensem inclusive na hipótese de constituírem poupança própria. Ou, se vocês estão buscando uma complementação que fica próxima do salário mínimo, pensem na hipótese de um vínculo com o regime geral de previdência. Existe uma modalidade de vínculo que é proibida pela Constituição, mas existe uma outra modalidade de vínculo com o regime geral que não é proibida pela Constituição e que os servidores públicos, teoricamente, podem fazer. Essa modalidade, eu não recordo se é contribuinte individual ou uma outra, vocês aí do INSS devem lembrar mais. Uma é vedada pelo artigo 201 da Constituição e a outra não se fala a respeito. Essa modalidade que permite, a nosso ver, permite o vínculo, diz que é quando você exerce uma atividade econômica de fins lucrativos ou não. O que é isso, hein? Uma atividade econômica de fins lucrativos ou não. Fazer um artesanato na garagem da minha casa e dar para os pobres. É uma atividade econômica? É, ela tem valor. Tem fim lucrativo? Não. Então eu posso me inscrever no INSS e dizer, eu faço blusas e entrego para os pobres que sentem frio. Eu dou cursos voluntários em alguns lugares. O que vocês precisam cuidar é com a alegação do que vocês vão dizer que é atividade econômica. Tem que cuidar com isso. Então, a gente precisa estudar também essa alternativa, é uma responsabilidade nossa, que talvez na cartilha a gente possa falar sobre isso, né, na cartilha que o sindicato vai fazer em seguida, para pensar nessa hipótese, porque daí vocês teriam também um benefício pago pelo INSS, regime geral, situado ali no valor do salário mínimo. Ou, se quiserem contribuir mais, até podendo ultrapassar o salário mínimo. Mas se a minha perda na aposentadoria está próxima do salário mínimo, entre ir para o FUNPRESP e ir para o INSS, eu iria para o INSS, nessa hipótese, tá? Para buscar essa complementação lá no regime do INSS. Eu sei que já está, todos estão cansados já, né?
Mas vamos lá, gente. Possíveis benefícios aqui é a própria aposentadoria complementar, benefícios por morte e invalidez, e para aqueles servidores que ingressaram antes de janeiro de 2004, haveria ainda o benefício especial. O nome é bonito, né? Parece um negócio bem legal, assim, a gente vai lá, adere e vai ganhar um monte de dinheiro. Não, é que claro que quem quiser ingressar no FUNPRESP, quando você opta pelo FUNPRESP, mesmo que você esteja numa modalidade de aposentadoria que não tem teto, ou seja, ingressante antes de 5 de fevereiro de 2013, todas elas não têm teto, se o ingresso é anterior, não é isso? Mas se eu, que ingressei anterior e não tenho teto, opto pelo FUNPRESP, eu opto pelo teto. E na medida em que eu opto pelo teto, eles nos oferecem, em contrapartida, um benefício especial. Você aceitou ganhar menos do regime próprio, então o FUNPRESP vai te dar aqui um prêmio. Um prêmio na modalidade de contribuição definida. Quando você se aposentar, vamos ver quanto é que foi ele. Torce para não morrer antes. Como será a aposentadoria de quem optar? Ou de quem já está com teto, né? Até o teto do regime geral, quem vai pagar a aposentadoria desse agrupamento de 5.189 será o regime próprio, tenha você optado, ou seja, você ingressante a partir de 5 de fevereiro de 2013, então vai ter teto, e quem vai pagar é o regime próprio, e acima do teto, quem vai pagar é o regime de previdência complementar, o FUNPRESP, na medida em que os recursos estejam lá por contribuição definida naquele momento. Como é que vai ser a contribuição? 11% até o teto, eu estou financiando o regime próprio de previdência, então é a mesma contribuição dos demais, e a contribuição da parte adicional de que ultrapassar o teto, se meu salário é lá de 10 mil, a contribuição sobre 4.900 que ultrapassa o teto, vão ser alíquotas, vê se vocês me ajudam aí, porque essa eu esqueci, é 7,5%, se não me engano, 8,5% e 9,5%, que o servidor vai pagar para o FUNPRESP, ele opta por uma das três, e o governo paga a mesma coisa, a relação é de 1 por 1. Se o servidor quiser pagar 11 para o FUNPRESP, pode? Pode, mas daí esse excedente ele paga sozinho. O governo vai até 9,5% no máximo na contrapartida dele. Tá? Opção compulsória já falamos. Estamos acabando, tá? Possíveis reflexos previdenciários decorrentes, então, dos acordos da greve de 2005. 2015. O acordo de greve diz, aqueles que se aposentaram, acordo de greve e o projeto de lei que já foi aprovado na Câmara e que vai para o Senado, ou já foi para o Senado. No Senado, está no Senado, só não foi aprovado ainda. Diz que quem se aposentou pelo artigo 3º, é aquele do direito adquirido, 6º da emenda 41, e artigo 3º da emenda 47, quem se aposentou aqui é beneficiário da regra que o acordo de greve está estabelecendo, da regra de incorporação. Quem aposentou pelo artigo 2º da emenda 41 é beneficiário? Não. Tá? Artigo 2º da emenda 41, cálculo pela média. Ele não é beneficiário do acordo porque ele não tem direito à paridade. Ele optou por uma regra que não tem direito à paridade. Tá? Nesse caso, então, como será no futuro a regra de incorporação da gratificação para quem estiver abarcado pelo acordo e pelo projeto de lei? Você apura a média dos últimos 5 anos recebidos da gratificação. Se essa média der 100, é 100, então, né? Se você teve 100% o tempo todo, a média deu 100. Se deu a média 90, é 90 que é o número que você vai utilizar aqui para ver de que forma será incorporada a gratificação. Regra geral, vocês todos, sim, é média de 5 anos. Tem que... Vou chegar lá, tá? Calma.
Então, primeiro, deixa eu explicar isso aqui. Você tem que ter, vai ter os 5 anos para serem apurados, de média, apurou uma determinada média. A regra geral, ela vai dar 100. Pelo menos para quem está em atividade hoje, é assim que vai ocorrer, né? São raríssimas as hipóteses de alguém que não tenha tido 100% nesse período. Salvo o Valmir, né? Mas o Valmir por outra razão. Porque foi ser sindicalista, deu nisso. Daí não leva a integralidade da aposentadoria. A gente ri, né, gente? E diz que ele está rico com o sindicato. Bom, então, apura a média, e depois que apurou a média, então, ele vai ter 67% da média no ano que vem. Se a média era 100, no ano que vem ele vai receber 67 pontos. Se ele aposenta hoje, é 50. Ele leva 50 hoje, ele está aposentado. No ano que vem, mudou a regra de incorporação. Esse aposentado leva os 67? Sim, ele leva. Se eu quiser esperar o ano que vem para me aposentar, se a minha média era 100 e o ano que vem vale 67, eu levo 67 do mesmo jeito. No ano seguinte, esse valor a ser incorporado passa a ser 84% da média. E no ano de 2019, 100% da média. Então, no ano de 2019, quem tiver tido a média 100 e estiver amparado por essas regras de aposentadoria, levará 100% da gratificação para os proventos de aposentadoria. Se a média for 90, é a mesma conta. 67% de 90, 84% de 90 e 100% de 90. Ah, mas eu não levei 100%. Não, porque a tua média não era 100, a tua média era 90. Vai abrir uma discussão jurídica aqui? Sim, vamos fazer. Novamente vamos discutir que a integralidade é um direito, etc. Mas a regra passa a ser essa. Servidores que se aposentaram há muito tempo conseguiriam isso? 5 anos de percepção da gratificação eles têm, todos têm. Não é isso? Mesmo quem aposentou em 2009, de 2009 para 2016, tem 7 anos de gratificação. Recebendo quanto? 50 pontos. Se eu apurar a média, dá quanto? É por isso que não tem efeito. Não é porque eles não estão no acordo. É porque ao apurar pela média, quem não recebeu 100, recebeu sempre 50, a média dará 50. Aí ele vai levar, hoje ele já tem 50. No ano que vem ele vai levar 67% de quanto? De 50. Vai reduzir. Sim, por isso o projeto de lei diz, se ocorrer redução remuneratória, a diferença será paga como vantagem pessoal. Depois, no outro ano, 84% de 50%. Depois, 100% de 50%. Desde que a aposentadoria dele tenha sido com base nesses fundamentos. Certo? Então, ele está abarcado pelo acordo. O problema é que ele não tem efeito financeiro. Ele não ganha nada com o acordo. Não é? Porque o acordo, por isso nós fizemos uma emenda lá pela FENASPES, que apagava essa história de cálculo pela média e dizia outra coisa, não lembro nem o que a gente dizia, mas daí naquela fórmula que a gente sugeriu, aquela sim garantiria que todos sofressem, menos aquele que não tem paridade, artigo 2º da emenda 41, esse não tem como salvar, né? Garantiria a todos que o resultado financeiro do acordo fosse o mesmo. Tá? Então esse é o problema inicial aqui. Mesmo a conta se aplica em relação à aposentadoria, já está aposentado e tem média. Alguém que, por exemplo, vamos supor que estava em atividade, estava ganhando 80 pontos, aposentou, vamos botar aí, 2013. Servidor do Ministério da Saúde aposentou em 2013. Quando é que ele começou a receber a gratificação? Lá atrás. Só que ele começou a receber 80. Depois ele recebeu 100 e se aposentou. Vamos calcular a média. Uma parte vai ser de 80, dos 5 anos de média, uma parte vai pegar um período de 80, uma parte vai pegar um período de 100. Vamos supor que essa média deu 90. Ele vai levar os 90, 67% de 90 no ano que vem. Hoje ele está recebendo 50 aposentado, não é? Nesse exemplo de quem aposentou em 2013.
ele vai levar 67% dessa média de 90% no ano que vem, 84% no ano seguinte e 100% no ano seguinte. Então, agora, se eu ando muito mais para trás e pego um sujeito que nunca esteve em atividade na existência da gratificação, aí, desde o começo, ele já recebia ou 50 ou menos de 50. Mas como vai apurar os últimos 5 anos, nos últimos 5 anos ele tinha 50, seja no INSS, no Ministério da Saúde, na Anvisa ou em qualquer órgão público. Tá? É os últimos 5 anos, contados dali daquele momento. Quando é que vai vigorar isso? Janeiro de 2017, a primeira. Então vai pegar os 5 anos anteriores a janeiro de 2017. Os últimos 5 anos. E mesmo de quem já estava aposentado. Por isso existe um dispositivo dizendo que essa regra se aplica também a quem já está aposentado. Agora, se ele aposentou agora, em julho, né, tinha 100 até agora, aposentou em julho e caiu para 50. Ele vai ter cálculo pela média? Sim. Quando chegar janeiro do ano que vem, vão pegar 6 meses de 50 pontos, mais 4 anos e meio de 100. E vai apurar a média. Vai dar 99, vai receber 67% da média, 84% da média e 100% da média. Essa é a minha compreensão. Se não fosse essa, Júlio, o projeto de lei não diria que essa regra se aplica também a quem já está aposentado. Não, é 50 pontos da média. Você vai apurar a média do que a pessoa recebeu de gratificação de desempenho. O projeto de lei não diz a média do que ele recebeu enquanto estava em atividade. O projeto diz a média da pontuação que ele recebeu nos últimos 5 anos. Esteja ele totalmente ativo nesse período, parte ativo, parte aposentado, ou totalmente aposentado. O problema do cara estar totalmente aposentado é que daí ele teve 50, e a média de 50 não traz a ele nenhum benefício. Deixa a gente só concluir, gente, porque daí, senão nós vamos abrir, eu sei que isso é polêmico, nós vamos ter a tarde toda para conversar isso, tá? Só para a gente concluir. Vamos lá. Novo piso para GEDAs. Aqui nós estamos falando exclusivamente do INSS, né? Que tem GEDAs, não tem GDPST, nem a gratificação da Anvisa, nem a GDPST da FUNASA. A diferença em relação a GEDAs é que o acordo de greve estabeleceu, GEDAs é INSS, estabeleceu que o piso da GEDAs deixa de ser 30 pontos, hoje o piso da GEDAs é 30, o piso da GDPST é 30, de praticamente todas as gratificações de desempenho é 30. Para que vale esse piso? Se o servidor for mal avaliado, tirar 0 em tudo, ele vai receber quanto de mínimo? No mínimo 30 pontos. O que varia são os 70 excedentes. No INSS, o piso passa a ser 70. Então, o que varia são os 30 excedentes. O que é que isso tem de reflexo previdenciário? É que até aqui, como o piso dos ativos era 30 e os aposentados recebiam 50, eles recebiam mais do que o mínimo que um ativo pode receber, sendo pessimamente avaliado. Então, esse 30 não interessava muito para o aposentado. Quando eu digo que esse piso passa a ser 70, esses 70 são invariáveis. Eles não estão sujeitos à avaliação de desempenho, então ele tem que ser estendido ao servidor aposentado. Não importa a modalidade, desde que não seja aquela que não tem paridade, né? Então, uma vez que esse projeto de lei seja aprovado, mesmo no ano que vem, que diz que incorpora 67, nós vamos fazer ação judicial dizendo que tem que ser 70, no mínimo. Mesmo aquele que só levou 50, nós vamos fazer dizendo que tem que ser 70, porque isso o Supremo já disse, que a parte que não está submetida à avaliação de desempenho, essa tem que pagar igual. E se é 70 que não está submetido, tem que pagar igual. Por isso que a assessoria jurídica da Federação insistiu muito para enfiar esse submarino lá no acordo de greve do ano passado. Infelizmente, a gente não conseguiu
enfiar também no Ministério da Saúde. Gente que eu digo, a movimentação de vocês todas não conseguiu ter êxito nisso. Talvez seja o objeto da próxima mobilização, né? Porque ajuda a resolver uma parte do problema aqueles cujo critério de incorporação paulatina da gratificação não vai ter efeito financeiro. No caso do INSS, ele terá. Tá? Estou acabando, eu acho que é mais 5 minutinhos. Tá? Por fim, são os últimos 2 slides. Algumas propostas que já foram divulgadas de reforma no sistema previdenciário, divulgadas extraoficialmente, né? Vêm de alguns setores governamentais e tal. O que é que o governo está pretendendo? Em relação aos servidores públicos, transição dos atuais 95 a 85 para 97 e 87 imediatamente, já mudaria imediatamente, é uma regra de transição, então, quem não cumpriu as condições de 95, aquela soma lá de 60 mais 35 homem, né? Ou 85 mulher, soma de 30 com 55 de idade, quem não tiver cumprido, na hora que for aprovada a emenda, já muda mesmo em regra de transição imediatamente para 97 e 87, já vai ter que trabalhar mais 2 anos. Tá? Imediatamente. E depois, acresce 1 ponto a cada ano até chegar a 105. Então, se não conseguiu quando era 97, mudou para 98. Você fica correndo atrás. Eu estou com o pezinho lá, mas eu vou fazer aniversário amanhã. Hoje mudou para 98. Porra, agora vai ter que ser no ano que vem. Daí tu corre atrás de novo. No dia anterior mudou para 99. E assim vai. Tá? Chegando a 105 de exigência. O que é o único país do mundo que vai exigir uma quantidade de contribuição e idade desse porte. Não tem nenhum país do mundo exigindo isso para a aposentadoria. Regra geral, os países do mundo, de algum jeito, conciliam em torno de 95 e 85. Varia várias modalidades de aposentadoria, mas quando tu olha efetivamente a idade e serviço, você está vendo que no fundo, mesmo que não diga, tem isso aqui. No fundo é esse critério. E o Brasil, o nosso vampiro, está propondo 105. E mais, como acabou no país e na sociedade, felizmente, não tem mais diferença de trabalho entre o homem e a mulher não tem mais dupla ou tripla jornada de trabalho, todos nós homens já ajudamos totalmente nos afazeres domésticos, etc. Não tem mais nenhuma razão, segundo o Temer, nenhuma razão para que haja diferença. Então, a mulher vai saltar de 85 para 105. O homem vai saltar de 95 para 105. E vai igualar os dois na exigência de aposentadoria. Se vocês não concordam com o que eu falei, se mobilizem. Porque senão será isso. É claro que não tem as condições objetivas para que a gente iguale homens e mulheres na sociedade brasileira ainda, gente. Não tem. Não é assim, né? Salvo raras e honrosas exceções de alguns homens que já têm essa consciência, a imensa maioria não tem. E nós temos um outro problema no Brasil que não está sendo levado em conta nessa diferença de tratamento. Sobretudo nos estratos sociais mais pobres, não tem 2 no lar, tem só a mulher. Ela sozinha, não é nem dupla ou tripla jornada, ela não tem companheiro. Porque, sobretudo, nessas faixas mais baixas, nasceu o rebento, o homem vai embora. E isso é uma realidade brasileira. Portanto, o desgaste dessa mulher no trabalho é infinitamente maior do que o desgaste do homem no trabalho. Então, nós achamos que ainda se justifica a permanência de tratamento diferenciado entre homem e mulher na aposentadoria. Eles vão dizer que as mulheres vivem mais do que os homens, de que é por problema de natureza atuarial. Lá voltamos nós àquela discussão lá do começo, não é? O debate não é o debate de direito social. Aqui o debate é quanto é que eu consigo tirar de vocês para poder dar dinheiro para os bancos.
Então, se as mulheres estão causando prejuízo, posterga a aposentadoria delas. Como elas já são a maior parte da sociedade, mais de 50% da população é mulher, pago menos de salário a vida toda e depois dou menos aposentadoria. A aposentadoria especial seria regulamentada de servidor público, baixando em 10 anos os 105, beleza, né? Você vai trabalhar em atividade especial, insalubre, o diabo, para ter câncer e outras coisas, para com o governo Temer se aposentar do mesmo jeito que hoje. Não é? Porque se eu baixar 10 anos de 105, dá quanto? 95, já é assim. Então vai regulamentar a aposentadoria especial com a exigência de hoje. Ou tirar ele, né? No setor privado, o que é que está aparecendo mais? Primeiro, a mesma coisa. Aqui não é 100, é 105, tá? Adota o mesmo. Nenhum país do mundo combina essas duas regras aqui. Aposentadoria por idade teria o mínimo de 20 anos. Hoje, a aposentadoria por idade no regime geral exige o mínimo de 15 de contribuição. Não é isso, povo aí do INSS? Vai passar a ser 20 de contribuição no mínimo, de imediato. O valor dessa aposentadoria passa a ser 63% do cálculo da média no INSS, com 1% a mais a cada ano de contribuição. Então, incentiva o sujeito a ficar mais tempo contribuindo, senão, se ele se aposentar por idade, tendo só o mínimo de 20, é 63% da renda. Então, ele fica 21 para ter 64, 22 para ter 65. 100 ele não vai chegar nunca, porque ele vai morrer antes. Não é? Mas o coitado vai ficar, porque a cada ano ele vai ganhar 1% a mais, então ele vai ficar. Vamos chegar lá. Aposentadoria por idade de mulheres deixaria de exigir 55 anos, lá no regime geral, e passa a exigir imediatamente 61, acrescido de 3 meses a cada ano, até completar 65. Afinal, vocês são iguais a nós, não é? A mulher poderia até antecipar a sua aposentadoria em 5 anos, mas daí ela perde 6% a cada ano antecipado. Se ela antecipar 5 anos, perde 30%. Benefícios assistenciais passam a ser de 50% do salário mínimo. Hoje, os benefícios assistenciais, regime de economia familiar, etc., pescador artesanal, é um salário mínimo. Passa a ser metade. Ali não está o que o Valmir perguntou há pouco, se desvincula. Sim, desvincula na proposta governamental, desvincula o reajuste dos benefícios previdenciários do salário mínimo. Por que isso é importante? Por que estar vinculado ao salário mínimo é importante? Porque todo país que quer se desenvolver, a primeira coisa que faz é aumentar o salário mínimo. Não é? Para que todos tenham uma renda maior, tenham uma capacidade de consumo maior, e você vai desenvolvendo a economia. Faça a comparação aí com o dólar, que a gente vê claramente a evolução do salário mínimo brasileiro nos últimos 10, 12 anos. E isso tem reflexo previdenciário, porque se eu tenho um grande contingente de aposentados que recebe um salário mínimo, se eu estou vinculado esse piso ao salário mínimo, cada vez que o país faz essa política de aumento do salário mínimo, aquele aposentado tem um reflexo geralmente superior à inflação, porque essas políticas de recomposição do salário mínimo são superiores à inflação do período. O governo quer, então, desvincular isso, porque desvinculando isso, reduz a despesa. O aposentado vai ganhar menos, aquele que tem um salário mínimo? Sim, porque ele vai ter só o reajuste pelo INPC, como tem o restante dos aposentados do INSS. Terá só a inflação, não terá o ganho do aumento do salário mínimo. O objetivo sempre é aquele mesmo lá inicial, reduzo as despesas, né? E a partir da redução das despesas, eu consigo resolver os problemas previdenciários. Obrigado pela atenção, pela paciência.